amiga, meu amigo, o YouTube é uma criação incrível, porque é possível assistir de graça, sem custo nenhum, programação de todo tipo, para todos os gostos. Para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, ficam aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de maio de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, como era previsível, a pressão em cima do Luiz Fux acabou aproximando o Luiz Fux dos outros ministros e fez o tribunal se unir, porque, evidentemente, todos ali estão no mesmo barco ali, vamos dizer assim, estão num colegiado e precisam ter uma boa relação entre eles. Então, dos 11 ministros, 9 deles estão unidos no propósito de fazer com que os golpistas do 8 de janeiro paguem o preço pelos seus crimes. Havia uma proposta do tribunal e das lideranças do Congresso, dos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, de reduzir, o Congresso votar uma lei para reduzir penas daqueles que são chamados de bagrinhos, aqueles que cometeram crimes menores, e aumentar a pena para quem planeja uma tentativa de golpe. Esse acordo enfrentou grande resistência do bolsonarismo e, sobretudo, do Jair Bolsonaro, da família dele, dos aliados mais próximos dele, que não querem acordo, querem ou tudo ou nada, ou você anistia o Jair Bolsonaro ou não anistia ninguém, o que desmascara essa história do Jair Bolsonaro, que ele pede anistia para ajudar os bagrinhos. Se ele quisesse ajudar os bagrinhos, né, as senhorinhas de Bíblia na mão, que ele diz que fizeram o 8 de janeiro, que é uma grossa mentira, como provam os vídeos que o Alexandre Moraes colocou, eram homens fortes, truculentos, quebrando tudo, né? Tinha um ou outro idoso? Tinha, mas a grande maioria eram homens fortes, truculentos, e essas pessoas não estão agora beneficiadas mais pela proposta do STF, porque devido às ameaças do bolsonarismo, devido aos recursos do Jair Bolsonaro de encenar tudo aquilo no hospital, de fazer o escarcéu que ele fez por conta da intimação judicial, ele recebia televisão, ele recebia aliados, ele gravava live no hospital para vender capacete, mas não podia dar uma assinada rapidinho num documento e deixar a oficiala de justiça ir embora. Então, minha amiga, meu amigo, diante de tudo isso, o STF decidiu cancelar a proposta aos bagrinhos, não é? Então não vai ter mais acordo com ninguém, não vai reduzir mais pena nenhuma, eles vão ter que cumprir as penas que forem determinadas pelo tribunal, e o tribunal ainda por cima vai acelerar os trabalhos para terminar logo isso, porque não dá para o Poder Judiciário brasileiro ficar vendo na televisão
um fugitivo da justiça, como Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, ou um deputado que abandonou seu mandato e continua aí recebendo, não é, como o Eduardo Bolsonaro, fazendo ameaças de retaliações ao Brasil, tentando conseguir que uma potência estrangeira puna ministros do Supremo, ataque o nosso poder judiciário. Então, essas medidas agora estão começando a ter consequências mais sérias, porque o Supremo Tribunal Federal cancelou a proposta de acordo com os golpistas do 8 de janeiro, inclusive com aqueles pequenos depredadores golpistas que o Bolsonaro disse que queria beneficiar. Mentira dele, e agora está tudo desmascarado e eles perderam a chance de se beneficiar. Senhoras e senhores, vamos ver essa reportagem que eu preparei para você. Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência e parabenizar por esse empenho de realizar as sessões matinais para que possamos concluir. Queria saudar também a eminente subprocuradora-geral, doutora Cláudia Sampaio Marques, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante tantos anos, continuo tendo, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, na verdade, eu só pedi a palavra, não foi para repetir o que eu já disse, mas eu pedi a palavra porque nessa parte eu divergi. E a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que foi minucioso, um trabalho extremamente robusto, um trabalho que demorou muito tempo, sem prejuízo das suas outras funções. Obrigado, presidente. Até aproveito as falas do ministro Fux para cumprimentar a imprensa aqui presente, que vem acompanhando já o terceiro julgamento, o núcleo 4, mas o terceiro julgamento dos núcleos, parabenizar a imprensa pelo trabalho. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga, e obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns por falta de notícia iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro. Pois é, esse diálogo que você acabou de ver entre Fux e Alexandre de Moraes, ele deriva disso aqui. O constrangimento no STF com o ato pela anistia que vai parabenizar Fux, e aí caiu no vazio o ato de amanhã do bolsonarismo, que pretendia fazer uma homenagem ao Fux e apostar na divisão dos ministros do Supremo. Tudo isso, como eu já disse no vídeo, toda essa pressão e essa tentativa de jogar um ministro contra o outro, tudo isso uniu o tribunal e agora as coisas ficaram um pouco complicadas, eu diria até muito complicadas para os bagrinhos. Na verdade, para os bagrinhos ficou mais complicado até do que também para o Jair Bolsonaro, para os golpistas graúdos, ficou complicado para todos eles, porque o STF tinha feito essa proposta e agora essa proposta foi revogada, como você vai ver aqui. O STF julgou hoje o núcleo da trama golpista acusado de atacar autoridades e o sistema eleitoral. É o núcleo da desinformação, chamado núcleo da desinformação.
foram julgados esses indivíduos aí, né? Ailton Gonçalves Moraes, major expulso do Exército, Ângelo de Nicole, major da Reserva do Exército, Giancarlo Gomes Rodrigues, sargento do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, Marcelo Araújo Burmevê, Polícia Federal, e Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que é aquele sujeito que apareceu ao lado do Valdemar Costa Neto ao fim da eleição de 2022, e esse Instituto Voto Legal disse que as urnas nas quais o Lula tinha vencido estavam todas viciadas e as que o Bolsonaro ganhou estavam todas perfeitas. Isso rendeu uma multa de mais de 20 milhões de reais para o PL, e evidentemente que nada disso foi levado em conta, e o Instituto Voto Legal conseguiu algo que não é muito legal, conseguiu que o seu presidente fosse indiciado por tentativa de golpe. Muito bem, o que acontece é que também tem outra coisa que eles estão querendo, que eles estão tentando aí, que é aprovar uma lei, usar um artigo da Constituição que permite interromper. Veja só, esse artigo da Constituição, o artigo 53, ele permite que o Congresso interrompa uma ação penal contra um parlamentar de alguma das duas casas legislativas, se essa ação penal for derivada de algo que esse parlamentar fez durante o mandato. Acontece que, e com isso, eles pretendiam o quê? Anular todo o inquérito da trama golpista a partir do Alexandre Ramagem, que é deputado, e é ele, inclusive, por ele ser deputado, que atrai o processo para o Supremo. O foro privilegiado se dá em razão, se dava no começo, né, em razão do Alexandre Ramagem. Depois o STF mudou a jurisprudência, e aí julgamento de gente que tinha foro privilegiado, como Jair Bolsonaro, tem que ser julgado no Supremo. Mas eles fizeram um entendimento maluco ali que, tirando Ramagem, anulava a ação inteira. E aí o STF já tinha dado o aviso e agora está reforçado. Se a Câmara suspender o processo do Ramagem na íntegra, o STF vai derrubar a decisão. O Supremo já avisou a Câmara que o deputado só pode ter suspensa a parte da ação penal relativa a crimes ocorridos depois da posse. Se a Câmara aprovar o relatório do bolsonarista Alfredo Gaspar, que anula a íntegra da ação penal contra Ramagem, o STF, aqui diz poderá, não, ele vai derrubar a decisão e manter uma parte do processo aberto contra o parlamentar, que é o grosso do processo, que é tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, né, formação de quadrilha. Em ofício enviado no dia 24 de abril ao presidente da Câmara, Hugo Mota, o STF informou que a Casa não pode suspender o processo do Ramagem. Então, segundo o artigo 53 da Constituição, a Câmara e o Senado podem suspender a ação penal contra um parlamentar se o crime tiver ocorrido após a posse dele. Então, não vai rolar. Mas tudo isso foi gerando no STF um clima de inconformismo. Olha, eles querem intimidar a gente. E aí, não é, junto com o governo federal, inclusive, preparou também uma reação à suspensão da ação penal contra a Ramagem. A base do governo já se prepara para contestar a eventual aprovação do relatório do bolsonarista Alfredo Gaspar, fazendo o quê? A base do governo no Congresso vai entrar com a medida no STF e pedir para o STF fazer isso aí, anular tudo. Não é? E aí, o que é que aconteceu? O STF se uniu, não é? Se conversaram ali, se uniram. Você viu que essa fala do Fux e do Moraes, essas duas falas, mostrando que eles estão afinados todos ali, é para dizer que não vai ter divisão no tribunal e que eles vão para cima. E vão para cima e não querem mais acordo com os golpistas. Esse foi o resultado da pressão que eles fizeram. Enquanto aliados tentam livrar Bolsonaro, o STF está avançando cada vez mais rápido no processo sobre o golpe e não vai mais fazer acordo com o Congresso.
Enquanto aliados do Bolsonaro tentam salvá-lo de condenações, a primeira turma do STF, nessa semana, transforma os réus denunciados em réus, e os 7 acusados foram condenados nesse julgamento que você acabou de ver. E, ao mesmo tempo, depois de repercussões negativas, ministros do STF não querem que o tribunal se envolva institucionalmente em negociação de aprovação de projetos para reduzir penas. Já era. Então não vai ter acordo e aí os bagrinhos vão pagar pela vontade do Bolsonaro de não aceitar acordo com o STF. Por quê? Porque o acordo não beneficia. Então aí o Jair Bolsonaro ele simplesmente ferrou todos os bagrinhos, né? E o governo federal agora aposta em pressão social contra a manobra que livra Bolsonaro do STF. Então, como a maioria da sociedade é a favor da prisão do Bolsonaro, é a favor do processo contra o Bolsonaro, vai ser explorado isso pelo governo e pelo PT, evidentemente. E o STF rejeitou os pedidos da defesa dos acusados pela PGR de agirem por golpe e indiciou todo mundo, virou todo mundo réu, e esse é o fim da história, e o Bolsonaro prejudicou aqueles que ele dizia que estava defendendo.